Prezados amigos, vamos nesta tarde aqui, para nós tarde, mas seja noite, madrugada, de manhã, quem estiver tendo a oportunidade de nos assistir, vamos hoje adentrar um pouquinho a compreensão do mecanismo da oração, do mecanismo da prece. Allan Kardec aborda o capítulo da prece com muita propriedade no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 27, e num dos seus itens, no item 7, ele faz ele dá a explicação sobre como funciona a prece. Para entender a prece, é preciso entender que nós somos espíritos. Como espíritos, estamos dentro de um corpo de energia, chamado corpo espiritual ou perispírito. E esse corpo de energia, ele tem esse interrelacionamento com o meio ambiente, com as outras pessoas, com os seres do espaço, através das vibrações, através do pensamento. Então, para o Espiritismo, não há dúvida de que o pensamento ele se propaga pelo infinito. Então, Allan Kardec ele nos traz a ideia, dentro desse capítulo, de que nós, como espíritos encarnados num corpo físico, estamos aqui na Terra, mas somos espíritos que mobilizamos as mesmas leis espirituais de quem está desencarnado. Daí porque nós podemos entrar em contato com seres, não importa onde eles estejam no mundo espiritual, dialogarmos com eles, conversarmos, pedirmos auxílio, agradecermos. Seja orando ao Criador, haverá seres responsáveis que estarão ouvindo nossa prece. Seja orando a Jesus, sejam as pessoas das religiões que têm os santos orando aos santos, sempre a prece irá seguir seu destino. Depende só de um fator, a vontade, a fé da pessoa. Por quê? Porque a força do pensamento está na força da fé. Então, quando uma pessoa ora, não acreditando que o seu pensamento vai chegar ao seu destino, é mais complicado do que aquela que ora com fervor. Então, quando Allan Kardec explica que é preciso que a gente se imagine mergulhado como num oceano no universo, esse oceano de energia que ele chama de fluido universal. E nós podemos irradiar nossas emoções, irradiar nossos pensamentos, nossas súplicas, pedir, agradecer, interceder por alguém. Ele nos dá a orientação de como funciona a prece. E aí, dentro da literatura espírita paralela, nós encontramos um caso narrado pelo espírito do Dr. Bezerra, através da médium Ivone Pereira, que é maravilhoso, onde ele descreve esse mecanismo da prece em plena atividade, em plena ação. O que o Dr. Bezerra vai contar? Ele vai contar que numa cidadezinha do estado do Rio de Janeiro está acontecendo uma situação bastante delicada. Isso em 1910. Dr. Bezerra desencarnou em 1900. Então fazia já 10 anos que ele estava na espiritualidade. E lá na espiritualidade, ele vai comentar como que ele foi avisado pelo pensamento, pela oração, de que tinha uma situação a ser resolvida nessa cidade do Rio de Janeiro. O que acontecia? Uma jovem mulher, recém-casada, grávida, tinha perdido a criança no seu ventre. E a criança não nascia, tinha um médico ao lado dela, mas em 1910 ele não tinha o que fazer. E ela estava desencarnando junto com aquela criança. O que aconteceu? A vizinha, muito amiga, estava ali ao lado dela. E essa vizinha, uma devota fervorosa, católica, ela se ajoelha e põe-se em prece pedindo ao seu santo de devoção socorro para sua amiga, para que ela não morresse, entre aspas, ela não partisse naquele momento. E aí o Dr. Bezerra narra o que aconteceu. Ele diz assim: encontrava-me em certa reunião muito solene do espaço, durante a qual se prestava culto ao Criador. De súbito, quando mais dúlcida era a minha elevação mental no enternecimento da oração, definiu-se em meu ser um estremecimento forte, como se vigoroso contato elétrico comunicasse às minhas sutilezas de compreensão uma ordem que provinha de regiões muito mais elevadas das camadas hierárquicas da espiritualidade. Então o Dr. Bezerra diz que ele ouve um chamado que vem dos planos superiores até onde ele estava. O chamado diz assim:
Bezerra clama pela intervenção dos poderes celestes num melindroso momento, em brados de oração fervorosa, um coração singelo e obediente a Deus, sob os auspícios de Antônio de Pádua, servo de Jesus, e que junto da enferma se encontra. Então essa mulher fez uma prece para Santo Antônio de Pádua, segundo a crença dela, porque foi santificado dentro da sua religião. E esse espírito diz assim para o Dr. Bezerra, que está noutra região da espiritualidade: tu, Adolfo, és médico, és cristão, necessitas do trabalho honroso, do amor ao próximo para edificar teu espírito a Deus. Vai, pois, e atende ao aflito chamamento. Socorre aquela alma pecadora. Vai que Antônio de Pádua vai zelar por ela e por ti. Quer dizer, o Antônio de Pádua designou o Dr. Bezerra para cuidar do assunto. Então, e o Dr. Bezerra está contando isso. Ela não era espírita, ela não estava rezando para o Dr. Bezerra. Ela estava orando para Antônio de Pádua. E Antônio de Pádua chama o Dr. Bezerra e pede para ele cuidar. E diz Bezerra: incontinente atendi, né? E ingressei nas camadas brumas da atmosfera terrena. Então ele deixa a reunião que ele está e vai atrás do chamamento. Que, diz ele, chega lá e observa que realmente tem alguém impresso. E ele vai descrever a atitude da mulher da maneira como ele a viu. Ele diz assim: primeiro ele diz que a rapidez com que chegou a prece da mulher de Santo Antônio e a prece da ordem de Antônio de Pádua para ele votar, diz que foi tudo imediato, tudo na questão da velocidade do pensamento, né? A rapidez chegou a mim com a rapidez que poderá desenvolver um pensamento humano em preces tão angustiosas quanto fervorosas. Ele descreve o que ele vai encontrando. E aí ele diz assim: ao ingressar no domicílio, aí ele vai dizer, numa câmara ao lado, encantadora mulher, acusando aproximadamente 35 primaveras, apresentou-se à minha vista. Então ele está chegando da espiritualidade e vê aquela mulher. Ela está prostrada, de joelhos, as mãos cruzadas em súplica, orando com fervor, tão comunicativo e eficiente, que por todos os recantos do ambiente da habitação havia um suave bulbúcio da oração, né? Repercutia em todo o ambiente, predispondo o ambiente para o auxílio que chegava. Você veja o que a prece faz. A prece é uma ação magnética. Então, quando o indivíduo está orando, ele não está só encaminhando o pensamento, ele está irradiando uma energia em torno de si. E se há uma energia de fé, de fervor, ela cria esse ambiente que fica propício para o socorro chegar. Nessa jovem crente entrevia a qualidade do cristão sincero, dado que uma coluna luminosa, serena, vertical, límpida, argêntea, quer dizer, a cor de prata, e bela elevava-se do seu coração pelo ardor da prece à procura da proteção do alto. O Dr. Bezerra está dizendo que aquela mulher começa a orar para um espírito que ela não sabia onde estava, nem sabia se ele a ouviria. Não sabia, porque ela tinha fé. E ela irradiava essa energia, e essa energia foi direto a Antônio de Pádua, onde ele se encontrava. Veja o mecanismo que Allan Kardec apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, da oração, o mecanismo da prece. Está ali descrito por Dr. Bezerra nesse livro chamado Dramas da Obsessão, escrita pela psicografia de Ivone Pereira. Essa coluna que saía do coração dessa mulher traduzia propriedades magnéticas poderosas e que atraiu a atenção da espiritualidade superior. Então aqui o Dr. Bezerra descreve a ação da prece, que Allan Kardec descreve teoricamente no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então quando eu li esse fato, esse caso, eu fiquei maravilhado. E vou dizer mais, fortaleceu mais a minha fé na oração. Porque agora eu sei que só depende de mim, da minha fé, do meu fervor, da minha busca sincera quando eu for orar a alguém, seja por intercessão por alguém, seja por agradecimento ao Pai, seja por pedir a Jesus que proteja o nosso ambiente,
tudo vai fazer uma parte de ação magnética do nosso espírito em relação ao universo, em relação ao fluido cósmico universal, e sempre haverá uma resposta a favor de todos. Fica aqui mais esta reflexão para nós. Obrigado.